Eu sei que o Senhor está cortando laços, desarmando arapucas, desarmando, sabe, armadilhas para as nossas vidas e para a vida de toda a nossa família. Eu quero ler com você nesse momento o salmo pela qual nós estamos aqui para comentar com você e receber a manifestação da promessa de Deus que contém nesse salmo para nossas vidas. Você que pode, abra sua Bíblia aí no Salmo 91. Salmo 91, nós vamos ler agora nesse momento a partir do verso 1. Salmo 91, a partir do verso 1. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você nesta oportunidade. Salmo 91, verso 1. Escute isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa linda, hein? Que bênção. Deixa eu te dizer algo aqui muito importante. Antes de nós entrarmos no comentário aqui, deixa o seu like aí. Tá aí abaixo do vídeo, né? Ou na sua tela aí. Em algum lugar da tela tá aparecendo, né? Um dedinho para cima e um dedinho para baixo. Bota um joinha para cima, né? Para que essa live possa ir mais longe. Nós estamos aqui numa quantidade que é aproximadamente aí tem a metade dos likes, né, da quantidade que nós estamos aqui ao vivo. Então, vamos lá, bota aí um positivo, né, para que essa live possa ir longe. Isso, está subindo, vamos lá, deixa Deus te usar. Deixa eu te explicar uma coisa, para você entender como examinar esse livro, que é a Bíblia Sagrada. Como examinar a palavra de Deus e ter uma compreensão do que você está lendo, do que você está meditando. Toda vez que você pegar um verso, um versículo, ou melhor, toda vez que você pegar um capítulo bíblico
Porque Salmos não tem capítulos, Salmos é número porque é música, mas vale também para a leitura bíblica. Toda vez que você pegar um capítulo para você ler, para você ter um entendimento aberto, para você saber do que está querendo dizer aquele capítulo, você precisa meditar. Primeiro, no verso primeiro e no último verso. Quando você lê o primeiro e o último, depois você lê ele por completo, porque o primeiro e o último é o entendimento do que aquele capítulo está querendo te expressar, do que Deus está querendo falar através do capítulo todo. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? E isso é em toda a literatura que nós formos ler. Toda literatura que nós formos ler nessa terra, quer seja livros de teologia, qualquer tipo de livro que você for ler, nós lemos o início e o fim. O início e o fim diz tudo o que o meio está querendo dizer. Então, quando eu pego o Salmo 91, que eu examino o verso primeiro e examino o verso 16, eu então tenho um breve entendimento do que todo este salmo está querendo dizer. Deixa eu ler para você, e você já vai ter aqui, você vai, como diz, você vai me ajudar aqui nessa mensagem a destrinchar esse salmo, mesmo você nunca ter estudado, vamos dizer, o que ele quer dizer. Nós sabemos que todo mundo comenta que o Salmo 91 é o salmo da proteção, é o salmo do livramento. Então, só para você entender, olha o primeiro, verso primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pronto. Agora nós vamos lá no último verso desse salmo, que é o 16, que diz assim: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que nós entendemos já de entrada lendo esses dois versículos? Olha o primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí eu vou no 16: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Espera aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Espera aí, essa promessa está falando então de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que escolheu habitar nos lugares altos, de um Deus que escolheu habitar no lugar que não é qualquer um que habita, que ele habita, porque ele está no lugar alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Espera aí, vamos entender. O Joilson diz: quem confia em Deus terá a total proteção. Exatamente. Agora escute: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Nós não habitamos no céu, nós estamos na terra. Como que eu posso habitar no esconderijo do Altíssimo? Onde fica o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, ele não tendo aonde se fiar, vamos dizer assim, ele não tendo alguém para ser o fiador dele, então ele jurou pela sua própria palavra que nem uma vírgula e nem um tio dessa palavra cairia por terra. Não tendo alguém pela qual Deus jurar, ele jurou fidelidade pela sua palavra. Então, o que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus
está fundamentado em duas palavras: obediência e renúncia. A palavra de Deus, do começo ao fim, nos leva e nos impulsiona e nos empurra para esses dois lugares: obediência e renúncia. Então, onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é a obediência e a renúncia. Por quê? Porque a obediência e a renúncia é a base dessa palavra. Jesus foi tão obediente que ele enfrentou uma morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, obediência e renúncia. Por quê? Jesus renunciou à sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter o direito de ter vida. Então, onde fica o esconderijo do Altíssimo? É um lugar físico? O esconderijo do Altíssimo é uma igreja de tijolos? Não. O esconderijo do Altíssimo é a obediência e a renúncia. Quando eu obedeço, quando eu renuncio à minha vontade, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Quando todas as vezes, escute, todas as vezes que eu obedeço essa palavra e renuncio à minha vontade própria, como a oração do Pai Nosso ensina, dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Toda vez que eu obedeço a palavra de Deus e renuncio à minha vontade, eu passo a habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu passo a ser um morador do esconderijo do Altíssimo. Eu passo a ser alguém que estou dentro desse esconderijo. E por eu estar dentro desse esconderijo, a sombra das mãos de Deus, das asas de Deus, traz para mim um benefício que a humanidade procura loucamente e não consegue encontrar. O que? Descanso. Descanso. Quando eu obedeço e renuncio à minha vontade, a mão de Deus traz para a minha vida o descanso. Por isso que o verso primeiro vem dizer o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Em outras palavras, aquele que obedece e renuncia, a mão de Deus gera descanso para a alma dessa pessoa. Você lembra quando você não obedecia a Deus, quando você não renunciava à tua vontade, que você era uma pessoa perturbada e atribulada? Você lembra quantas perturbações, quantas tribulações, quanto medo do futuro, quanto medo do amanhã, quanto medo da morte, medo de tudo? Quando nós passamos a obedecer e a renunciar, esse medo foi enxotado, essa insegurança foi lançada fora, e dentro de nós hoje há uma paz que traz o descanso. Sabemos que a guerra está grande, sabemos que a batalha está grande, mas mesmo assim dentro de nós há descanso. Dentro de nós há uma certeza de que há um Deus que trabalha em nosso favor. Então, aonde está instalado o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é quando eu estou em obediência e quando eu renuncio à minha vontade. Esconderijo do Altíssimo não é eu ir para a igreja, não é eu fazer parte de uma denominação evangélica, ou eu fazer parte de alguma diocese católica, de alguma igreja. Não é eu simplesmente fazer parte de uma célula evangélica. Não, isso não é esconderijo do Altíssimo. Isso é ajuntamento, agrupamento de pessoas. Esconderijo do Altíssimo é quando eu obedeço essa palavra e renuncio à minha vontade. Quando eu faço isso, a mão de Deus vem sobre mim. Demônios não podem me tocar, macumba não me atinge, desespero não toma conta mais da minha vida, os terrores noturnos já não me pegam mais, o desespero, o medo do amanhã não faz mais parte da minha vida.
As aflições com medo da maldição que alguém jogou é cancelada, tudo é anulado. Por quê? Porque quando eu obedeço e renuncio, a sombra do Onipotente traz descanso para a minha vida. A sombra do Onipotente traz esse descanso que o circuito interno de filmagem não pode trazer, que a cerca com a trincheira, a cerca com o ouriço, a cerca elétrica em cima do meu muro, nada disso me traz. A única coisa que me traz segurança e paz é eu estar em obediência e renunciando à minha própria vontade na presença de Deus. O ser humano, escuta isso aqui, quando o homem e a mulher passam a obedecer à voz de Deus, quando o homem e a mulher passam a renunciar à sua própria vontade para a vontade de Deus predominar na sua vida, essa pessoa passa a viver sem ter medo de nada. Essa pessoa passa a viver debaixo de uma proteção espiritual tão grande, que ela não tem mais medo de nada. Antes, a pessoa tinha medo da morte, tinha medo de alguém que disse que ia fazer uma macumba, que ia fazer um saravá, um feitiço. A pessoa já vivia assustada. Quando ele e ela passou a obedecer a palavra de Deus e a renunciar à sua própria vontade, vem as ameaças, vem os problemas, vem as dificuldades, mas você permanece intacto. Todos que aqui estão, eu posso dizer com certeza, porque a tua alma é igual à minha. Não existe alma maior e alma menor. Não existe alma mais boa e alma mais ruim. Alma é alma. Todos nós temos uma alma. E todos nós tendo uma alma, nós vivemos em guerra constantemente. 24 horas de guerra. Porém, aquele que obedece a palavra de Deus e renuncia à sua vontade, vive em paz no meio de uma guerra. Vive em paz no meio de uma guerra. Como explicar para quem não obedece e para quem não renuncia à vontade? Como que eu posso explicar isso? Paz no meio da guerra. Como que eu vou explicar para um ímpio a paz no meio de uma guerra? Como que eu vou explicar para um rebelde que não obedece a palavra de Deus a paz no meio de uma guerra? Como eu vou explicar para aqueles que fazem o que o seu coração manda, o que a sua cabeça manda e nunca renunciou a si mesmo para agradar a Deus? Como que eu vou explicar a paz no meio da guerra? Para entender o que é paz no meio da guerra, só se você obedecer a palavra de Deus e renunciar à tua vontade. Aí sim você passa a entender o que é paz no meio da guerra. O que é não entrar em desespero quando tudo está conspirando para você se desesperar. O que é não ter medo quando o medo está batendo na porta da sua casa. O que é descansar quando o desespero se aproxima de você. O que é deitar e dormir sabendo que amanhã tem uma questão importantíssima para ser resolvida. Isso é obediência e renúncia da vontade própria. Tudo isso só entende aquele que pratica, porque esses tais habitam no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo não é eu abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto na estante a página amarelando. Não, isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Escuta o que eu estou te falando. Não vai resolver nada. Se eu pego esse livro e deixo ele aberto na estante e vou ao mesmo tempo numa banca de jornais e revista e compro uma revistinha de receitas de comida, e todo dia eu pego a revistinha de receita de comida e uso ela para fazer os pratos diários, e a Bíblia fica na estante aberta no Salmo 91, qual dos dois está tendo mais efeito na minha vida? A revista de receita ou a Bíblia com o Salmo 91 aberto? Diga para mim, qual dos dois está tendo mais efeito na minha vida? A revistinha de receitas, que eu folho ela e uso, boto em prática o que está escrito nela para fazer comida todo dia, ou a Bíblia apenas aberta no Salmo 91? Então, esconderijo do Altíssimo não é Bíblia aberta em estante.
Não é Bíblia aberta na cabeceira da cama. Esconderijo do Altíssimo é eu obedecer o que está nessa palavra e renunciar à minha vontade. Tem pessoas que a receita de culinária tem mais efeito na vida dele e na vida dela do que essa palavra. Por quê? Porque essa palavra está apenas aberta na sua estante, enquanto a receita de culinária a pessoa está folhando todo dia. Tem pessoas que as revistas de fofoca têm mais efeito na vida dela e na vida dele do que essa palavra. Por quê? Porque ele e ela sabem das tragédias e das maldades e das conquistas de todos os atores da televisão que saem lá na revista Tititi de fofoca, mas não sabe nada do que está nesse livro. Isso é esconderijo do Altíssimo? Deixar a Bíblia aberta? Não. Esconderijo do Altíssimo é obedecer, é renunciar à nossa vontade própria. Quando nós fazemos isso, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, e aí a sombra da mão de Deus traz o descanso que eu e você precisamos. Então, qual é a primeira promessa que nós vemos aqui? A primeira promessa que Deus manifesta para mim e para você nesse verso primeiro é descanso e proteção. O verso primeiro é uma promessa de descanso e proteção para todos aqueles que obedecem e renunciam à sua própria vontade. Tá, pastor, e o verso 2? Do verso 2 até o verso 7, eu posso compactar todos esses versos, porque o significado deles e a promessa para eles é a mesma promessa. Do 2 ao 7, a promessa é a mesma, não muda. Não muda a promessa, é a mesma. Olha, do 2 ao 7. Escute para você ver que resume em uma promessa só, do 2 ao 7. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confiança. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livramento. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Segurança, proteção, né? Olha o verso de número 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. O medo não fará parte da nossa vida. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Verso 7. Verso 7. Tá, pastor, e daí o verso 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entenda bem, nós estamos, todo comentário que for ser feito aqui, para você entender o salmo, todo comentário que for feito, nós vamos lendo os versículos, mas voltamos no primeiro e damos uma passada lá no último, para você entender. Voltamos no verso primeiro, damos um pulo lá no verso 16, e aí concluímos todos os que nós lemos. Ou seja, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por que não será atingido? Porque a sombra da mão do onipotente Deus está descansando sobre a sua vida. Você que é um obediente, você que é alguém que renuncia à sua vontade, à vontade própria. Por você obedecer à palavra de Deus, por você renunciar à sua vontade, Deus, Ele manifesta uma proteção tão grande sobre a sua vida, que você não vai ter medo da mortandade que assola ao meio-dia, você não vai ter medo do terror noturno, nada vai te assustar. E ainda mais, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por que o salmista Davi escreveu essa porção bíblica, colocando 11.000, 11.000 adversários contra você? Porque a legião grega na época, a legião romana,
eles atingiam cerca de entre 4 e 6 mil soldados. Essa é a legião romana. Porém, a legião grega, elas eram embasadas em aproximadamente 11 mil soldados. E Davi, escrevendo o seu salmo hebraico, que fica próximo o vocabulário do grego, ele escreveu o quê? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Alguns historiadores comentam que aquele homem, o gadareno, que estava com a legião de demônios na cidade de Gadara, estava no seu corpo 11 mil demônios, porque uma legião era contada com 11 mil soldados. E Davi disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 com 10.000, 11 mil. Ou seja, quando eu e você estamos debaixo desse esconderijo do Altíssimo, que é obediência e renúncia pessoal, pode se levantar legião de demônios que quiser, que 1000 vai cair ao lado, 10.000 à direita, mas eu e você jamais seremos atingidos, porque a mão do Onipotente, as mãos do Altíssimo estará nos protegendo. As mãos do Todo-Poderoso estará sobre nós. 1000 cairão ao teu lado. Davi não está falando de ser humano, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Davi não está dizendo que 1000 seres humanos cairão do teu lado e 10.000 à tua direita. Não, aqui não está falando de humano. E eu vou repetir para você o verso de número 7, para você entender a promessa que tem aqui. Verso de número 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Davi não está dizendo 1000 seres humanos cairão ao teu lado e 10.000 seres humanos cairá à tua direita e tu não serás atingido. Não, Davi está falando aqui no âmbito espiritual. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que disso, pastor? Proteção de Deus contra as investidas dos demônios. Quando eu e você, meu amigo, olha o que Deus está dizendo aqui. Eu disse o verso primeiro o que significa, e eu volto no verso primeiro para você entender do 2 ao 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por que não será atingido? Porque está vivendo em obediência e porque está renunciando à vontade própria. Aí o Senhor tem prazer de estender as mãos e ser a própria proteção deste homem e dessa mulher. Olha só, por que 1000 vai cair à direita? Por que 1000 cairão à direita e 10.000 vai cair do lado? E a pessoa que está aqui vai permanecer intacta. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse de 1000 cair do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido? Peraí, é 11.000 contra mim, mas não é 11.000 humanos. Não é 11.000 humanos, são 11.000 demônios dentro da contagem das legiões gregas. 11.000 demônios virão contra você. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido em nada. Você não lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você não lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o império inteiro se voltou contra eles, e eles não foram atingidos sequer por uma fagulha da chama dentro da fornalha de fogo ardente? Você não lembra do próprio Davi, com todas as perseguições, quando enfrentou Golias contra todos os filisteus, e ele não foi atingido? Por quê? Por causa da obediência e da renúncia das suas próprias vontades. Ah, pastor, então está fácil. Não é fácil obedecer a palavra de Deus. No mundo que nós vivemos, em que as propostas de que tudo que nós fizermos em prática de desobediência traz um resultado imediato, não é fácil obedecer a palavra de Deus. Não é fácil renunciar à vontade própria, quando que a nossa vontade é do agora, a vontade de Deus é para a semana que vem. Como que é fácil renunciar à nossa vontade? Se a minha vontade é de tomar esse copo de água agora, mas a vontade de Deus
é que eu entre em jejum e tomo um copo de água só daqui 10 horas aproximadamente. Um exemplo. Não é fácil renunciar, mas quando eu obedeço e eu renuncio, a promessa de 11 mil demônios caírem por terra sem me atingir, essa promessa se torna realidade na minha vida. Essa promessa se torna realidade na vida de cada um de nós. 1000 cai do seu lado, 10 mil na sua direita, e você não é atingido. E aí eu te faço uma pergunta, e eu quero que você use a sua inteligência. Pensa comigo. Será, né? Um será bem sugestivo. Será que esse versículo nunca se cumpriu na sua vida? Será que essa promessa aqui, do verso 2 até o 7, nunca se cumpriu na sua vida? De todo o tempo que você conhece o Evangelho, será que essa promessa nunca se cumpriu na tua família? Cai demônio ali, cai demônio lá, e você está encaminhando. Será que essa promessa nunca se cumpriu? Será que essa maravilha da parte de Deus nunca se cumpriu? Aí você diz, pastor, se cumpriu. E agora você sabe por que se cumpriu. Se cumpriu por causa da obediência. Se cumpriu por causa de você estar se esforçando para renunciar à sua própria vontade. Porque quando a desobediência prevalecia, quando a desobediência prevalecia, quando a vontade própria prevalecia, você sabe quantas quedas e quantas pancadas na vida você tomou. Quantas vezes você voltou para casa atingido e atingida pelo mal, atingido pela tristeza, pelo desespero, pela vontade até mesmo de dar um cabo na própria vida. Quando você passou a obedecer a palavra, a renunciar à tua própria vontade, você está vendo os resultados aí. 1000 caindo à tua direita, 1000 caindo do teu lado, 10 mil à tua direita, e Deus te protegendo de tudo, Deus te guardando de tudo. Você pode, como diz o ditado, nós podemos reclamar, falar o que nós bem entendermos, o que nós bem queremos falar, mas uma coisa nós não podemos negar: 1000 já caiu ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, e nós não fomos atingidos. E para ficar mais claro para você, às vezes nem percebemos que caíram do nosso lado. Às vezes nós nem percebemos que caíram à nossa direita. Por quê? Porque a batalha se trava no mundo invisível, aonde nossos olhos não podem ver. Quem sabe lá no trânsito, 1000 demônios do lado de uma rua, né? E 10 mil demônios do outro lado da rua, e dizendo, agora quando ele vier, esse carro que tem alguém bêbado no volante vai dar de frente, vai matar ele e ela e toda a família com os filhos e tudo mais. E de repente você passou, caiu para lá 1000, caiu para lá 10 mil, e você passou de carro diante daquele homem bêbado que estava vindo na tua frente, e ele não bateu no teu carro, e você chegou em casa, e você tomou seu banho, e você jantou com a família, e você assistiu a live, e você foi para outro dia de trabalho, e nem ficou sabendo que passou diante de um episódio que 1000 demônios caiu do seu lado, 10 mil à tua direita, e o acidente e a tragédia que estava programado para ti não te atingiu. Quem sabe você entrou dentro de ambientes em que lá, toda parte da estrutura daquele ambiente, os cupins comeram tudo que só está tudo oco, e você saiu de lá, não caiu em cima de você e nem da sua família, e ali tinha 10 mil do seu lado, 1000 ao seu lado, 10 mil ao seu direito, demônios torcendo pelo teu fracasso, e nada te atingiu. Por quê? Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Meu amigo, minha amiga, escute o que eu estou te dizendo. A sua obediência à palavra de Deus, a renúncia da sua vontade, isso tem causado um incômodo muito grande no inferno. Isso tem deixado as trevas perturbadas. E se não fosse essa proteção do Altíssimo, você pode ter certeza que você não estaria aqui para contar a história e para relatar a grandeza desse Deus. A grandeza desse Deus. Pastor, então o que é a promessa do 2 ao 7? A promessa do 2 ao 7? Proteção. Proteção. Não foge disso. Proteção.
Ele está prometendo te proteger. Não é uma proteção humana, é a proteção de Deus. É a proteção do Altíssimo. É a proteção daquele que você escolheu habitar no esconderijo dele. Pastor, onde fica o esconderijo dele? O esconderijo dele fica dentro da obediência e dentro da renúncia pessoal. Quantos livramentos! Eu começo a falar aqui de livramentos, de proteção, e eu começo a passar um filme na minha mente de tanto livramento que Deus já me deu. De tantos livramentos que Deus já me deu. Sabe? Muitos livramentos. Um dos grandes livramentos, só para você entender. Quando a minha mãe ficou gestante de mim, né, que ela se engravidou, sabe a idade que ela tinha? 48 anos de idade. Quando a minha mãe ficou grávida, ela tinha 48 anos de idade. Minha mãe tinha 48 e o meu pai tinha 55. Você consegue entender? 48 anos. No atual momento, se a minha mãe estivesse viva, ela estaria com 89 anos de idade. Porque ela engravidou de mim com 48. Faz a conta. 48 com 41, 89. Meu pai tinha 55. Faz a conta. 55 com 41. Você está entendendo? 96 anos de idade. É exatamente essa idade. Meu pai tem 6 anos de diferença da minha mãe. Meu pai nasceu em 1928, minha mãe nasceu em 1932. Calcula se não é 6 anos de diferença. Tá, pastor, por que dessa matemática? Como que uma mulher, para pensar, uma mulher de 48 anos engravidar? Imagine, se já não é um grande milagre de Deus, se já não é uma grande provisão da parte do Senhor, uma proteção do Senhor sobre essa criança que está sendo gerada no ventre de uma mulher de 48 anos de idade. Mas o porquê que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque desde quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, Deus ali já estava dando livramento, já estava protegendo, protegendo e fazendo e fazendo coisas grandes. Eu tenho certeza, Elisângela, eu tenho certeza. Todos os dias, quando as guerras e as batalhas vêm, e muitas vezes quando o diabo usa pessoas para dizer que Deus não tem promessa na minha vida, eu me arremesso à gestação da minha mãe e eu digo, é Satanás que está falando, porque uma mulher gerar um filho com 48 anos de idade é milagre de Deus. E você que é mulher que está aqui me acompanhando, que tem menos de 48 anos de idade, se alegre. Olha Deus trabalhando aí e manifestando uma promessa para a sua vida. Se alegre. Olha Deus gerando esperança para você. Olha Deus trazendo esperança para você. Olha o Senhor trazendo esperança. 43 anos já é uma gravidez de risco? Pois é, imagine com 48 anos de idade. E eu nasci e estamos aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Então, esses Salmos 91, do verso 2 ao verso 7, fala de proteção. Proteção gerada pela obediência e pela renúncia da própria vontade. Vamos lá, com o verso 8 até o verso 9. Verso 8 e 9. Deixa eu ler aqui. Verso 8 e o verso 9, 8 e 9. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Escute isso, porque olha que grandeza esse verso de número 8 e também o verso 9. Olha o verso 8. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Escuta o que eu vou dizer para você. Você que está obedecendo a palavra de Deus e renunciando à sua vontade,
existe uma tentação das trevas contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida de todos nós. Como que essa tentação das trevas acontece? Fazendo eu, você e cada um de nós olharmos para os ímpios e acreditar que os ímpios estão prosperando, que os ímpios estão crescendo na vida, que os ímpios têm proteção, que os ímpios são amados, que os ímpios muitas das vezes até são beneficiados por Deus, que os ímpios estão desfrutando da bênção no nosso lugar. Tudo isso, essa tentação vem trazendo em forma de maus pensamentos para mim e para você. Todas as vezes, todos os dias isso acontece. Na onde? Na vida daqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Aí você olha, você está obedecendo a palavra de Deus e você está renunciando à sua vontade. E aí você olha, você vê o ímpio, parece que nada de dificuldade está acontecendo na vida dele, parece que luta ele e ela não enfrenta, representa que não tem guerra e dificuldade financeira, representa que é amado por tudo e todos, representa que as bênçãos de Deus alcançam ele e alcança ela, quando na realidade a Bíblia está dizendo que eu e você, com os nossos olhos, veremos a recompensa dos ímpios, que eu e você, com os nossos próprios olhos, veremos a recompensa dos ímpios. Que recompensa é, pastor? Meu amigo, escute, não se encante com a vida supérflua, não se encante com a vida ilusória do ímpio, não se encante, não se engane com a vida de ilusão do ímpio. O ímpio vive uma vida de ilusão, o ímpio vive uma vida de fachada, o ímpio vive uma vida à deriva. Ele pode até ter uma vida de aparência, mas a sua vida é uma vida de ilusão, que no final de tudo, como diz em Provérbios 11:18, que a recompensa, que o salário do ímpio é ilusório. Por que isso, pastor? Porque tudo que está acontecendo na vida do ímpio agora, aparentemente, que todo mundo acha que é uma grande vantagem, quando a vida aqui se acabar, tudo se tornou em ilusão, tudo virou em nada, tudo virou em fumaça, tudo virou em esquecimento. Você consegue compreender o que eu estou te falando? Olha quantos ímpios que quando morreram, na sua morte, as mídias, a televisão, a internet, isso e aquilo, tudo parou para dar ênfase à morte do ímpio. Olha, está todo mundo agora indo lá na Câmara dos Deputados, né? No salão principal da Câmara do Senado, no salão principal aí da prefeitura da tua cidade, lá no grande cortejo que vai ter em cima do corpo de bombeiro, isso e aquilo, tudo aparência, tudo ilusão do momento. Foi lá, enterrou, ninguém nem lembra mais, ninguém nem lembra mais quem é, ninguém nem sabe mais quem é, e muitos, a família fica aqui nessa terra brigando pela herança, e é uma briga eterna que nunca vai se acabar. Por quê? Porque a riqueza do ímpio, a recompensa do ímpio é ilusão. Nunca embasa a sua vida na vida do ímpio, não. Nunca embasa a sua vida na vida dos ladrões, nunca embasa a sua vida na vida dos traficantes, na vida dos trambiqueiros, na vida dos políticos corruptos. Às vezes você para assistir, né, o que está acontecendo, essa politicagem, essa corrupção, essa CPI da Covid que está acontecendo, você começa a assistir 5 minutinhos, te dá ira, te dá raiva de você ver. Por quê? Porque você vê o ímpio querendo se sobressair, você vê o ímpio, o ladrão se pagando de honesto, né? Você vê o corrupto que assaltou muitos estados do Brasil, que roubou, que desviou dinheiro,
querendo pagar uma de moralidade, isso e aquilo, de pessoas do bem, de bom moço, que está defendendo a vacina dos inocentes. Isso é tudo ímpio, tudo ilusão. Quando tudo se acabar, você vai ver que esses ímpios serão como a palha para o fogo, serão largados no esquecimento, e ninguém lembrará mais dessa gente. Ninguém lembrará mais da memória deles. Por quê? Porque o ímpio, a recompensa deles é a ilusão. E essa promessa desse salmo que Deus está fazendo é para mim e para você. Você vai ver a recompensa dos ímpios. Ah, pastor, mas como que eu vou ver? Se você não vê aqui nessa terra, você vai ver na eternidade, naquele grande dia, quando a igreja há de julgar os vivos e os mortos. Você vai ver a recompensa dessa gente, que hoje se paga por pessoas de autoridade, por pessoas boas, isso é aquilo que quer pagar, mostrar uma imagem daquilo que não são. Lá na eternidade, teus olhos, meus olhos, nossos olhos verão a recompensa dos ímpios. Verão, nossos olhos irão ver a recompensa dos ímpios, a recompensa daqueles que praticou a impiedade, que não viveram na misericórdia, que não viveram no temor e na sinceridade perante o Altíssimo Deus. Essa é a grande realidade. Está aqui uma promessa para você ficar descansado e descansado em Deus. Que promessa, pastor? Você sabe, a palavra está prometendo que você vai ver a recompensa dessa gente. Você verá a recompensa dos ímpios. O salário deles é ilusório, é pura ilusão. Olha aqui, já estamos com 1 hora de live, hein? Vamos lá, já vamos caminhando para os instantes finais. Verso do 10 ao 16. Verso do 10 ao 16. E aqui você vai entender essa explicação do Salmo 91. Verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que grandeza, tá, pastor? E aí? Nós fechamos esses salmos, do verso 10 ao 16, o Senhor mostrando pelo menos 3 maravilhas para mim e para você. Do verso 10 até o 16, Deus mostra 3 grandes maravilhas. Quais são as 3 grandes promessas maravilhosas? Primeira, do 10 ao 16, primeira, promessa de autoridade espiritual. Quem obedece à palavra de Deus, quem renuncia à própria vontade, recebe do Senhor autoridade para pisar no leão, no filho do leão, na áspide, na serpente e em toda a força das trevas. Quem está no esconderijo do Altíssimo, obedecendo a palavra de Deus e renunciando à sua vontade, recebe de Deus autoridade para pisar na áspide, no filho do leão, no leão, na serpente e todos os reinos dessa terra e os reinos malignos. Por quê? Promessa de Deus, promessa para quem habita no esconderijo do Altíssimo, promessa para quem está no centro da vontade de Deus. Promessa de quê? De autoridade. Talvez você não sabe,
Tem pessoas aqui que estão vivendo, escute isso. Tem pessoas aqui que estão vivendo na condição e na posição de um cavalo. Como assim, pastor? Não sabe a força que tem. O cavalo puxa a carroça porque não sabe a força que tem. Tem pessoas aqui que vivem por aí, correndo para lá e para cá pedindo oração, correndo para lá e para cá pedindo para alguém orar, para alguém fazer isso, para alguém fazer aquilo. Faça uma campanha por mim. Aí os gatunos, os malandros da fé entram com a sua malandragem, roubam o dinheiro dele, o dinheiro dela, e nada acontece. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa, a ficha dele e dela ainda não caiu, que a autoridade Deus quer entregar para você. Deus quer entregar a autoridade para mim, como Ele me entregou, amém, mas Ele quer entregar a autoridade para você também. Como que essa autoridade vai vir? Através da obediência à palavra de Deus e renúncia da sua vontade. Quanto mais você obedece à palavra de Deus, quanto mais você renuncia à sua vontade, mais autoridade no mundo espiritual você tem. Quanto mais você obedece o que está no Evangelho, mais autoridade contra os espíritos você tem. Quanto mais você renuncia à sua vontade, através do jejum, através de não fazer aquilo que você está querendo, mas fazer aquilo que Deus quer, mais Deus te enche de autoridade. Está aqui, ó, nós acabamos de ler, não é uma conversa minha, é o que nós acabamos de ler aqui agora. Está aqui, ó, o verso número 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Olha a autoridade aqui: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, Deus quer te dar autoridade. Receba autoridade espiritual. Receba autoridade para expulsar as enfermidades de dentro da tua casa. Receba autoridade para expulsar o espírito da miséria dos teus caminhos. Receba autoridade para curar doente. Receba autoridade para expulsar demônios. Receba autoridade para limpar leprosos. Receba autoridade para profetizar nova história sobre teus filhos. Receba autoridade sobre a tua família, na presença do Altíssimo Deus, em o nome de Jesus. Receba essa autoridade. Essa autoridade nós não recebemos da parte humana, quem dá é Deus. Então receba em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te cubra, que o Senhor te enche de autoridade, que o Senhor venha te encher de autoridade na face dessa terra. Você crê? Se você recebe, diga amém. Se você recebe, diga amém. Receba essa autoridade que vem da parte de Deus para a tua vida. Que o Senhor te encha de autoridade na face desta terra, para você vencer todo o mal, toda a obra do diabo, todas as trevas. Receba a autoridade. Então, do 10 ao 16, tem a promessa de autoridade. Tem outra promessa gloriosa. O que? A promessa do livramento. A promessa do grande livramento. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Olha o livramento aparecendo de volta. Você sabia que tem um anjo de Deus ao seu lado, que o Senhor ordenou para ele andar do seu lado 24 horas por dia? A partir do momento que você passa a obedecer a palavra dele e renunciar à sua vontade, você sabia que tem um anjo de Deus ao seu lado? Sabia não, pastor? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, a Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Não é que ele é um leão, como um leão. Ele tenta imitar um leão, mas ele não é um leão. Ele é um fracassado, mas ele tenta. Está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está ao derredor,
é porque ao nosso redor tem alguém. Se ele está ao derredor, é porque ao nosso redor tem alguém. Quem é esse alguém? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Tem um anjo de Deus perto de nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livra e os guarda do mal. Olha para você entender. O anjo do Senhor acampa. Quando a palavra fala acampa, quer dizer habita ao redor daqueles que o temem, e o livra e o guarda de todo mal. Porém, Satanás está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Na realidade, é um gato vira-lata, fracassado e destruído, mas ele está lá querendo pagar uma de leão para impressionar e intimidar aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo. Essa promessa é para a sua vida e para a sua família. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você está debaixo da sombra do Onipotente? Estou, pastor. Então tem anjo de Deus do seu lado. Tem anjo de Deus do seu lado por 24 horas por dia. Creia no que eu estou te falando. Tem anjos de Deus do seu lado 24 horas por dia. É isso mesmo. E não bastando essa promessa, aí nós fechamos com o verso de número 16. Que verso, pastor? É o 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Jó foi um homem que morreu velho e farto de dias, e ele viu da primeira, segunda até a quarta geração dos seus filhos. Por que Jó morreu velho e farto de dias? Porque Jó foi um homem obediente e que soube renunciar à sua vontade. Verso 16: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei no final desses dias a minha salvação. Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente está descansando sobre a minha vida, o Senhor faz uma promessa fantástica. Qual promessa? Promessa de longos dias aqui na terra, e depois desses longos dias, a salvação eterna. Promessa de salvação. Promessa de salvação. Então eu pego para a minha vida o Salmo 91, e o que eu entendo no Salmo 91, diante de tudo que foi falado, entre o verso primeiro e o último: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Verso primeiro, Deus está prometendo que quando eu obedeço, quando eu renuncio à minha vontade, quando eu obedeço a sua palavra e renuncio à minha vontade, a mão dele estará sobre a minha vida, para me dar proteção, para me trazer livramento, para enviar anjos celestiais para estar do meu lado, para me manter na sua presença até aquele dia que eu verei a recompensa dos ímpios, para me proteger de tudo e todos que me atacar aqui nessa terra. E mais, concluindo com 16, terei longos dias aqui nessa terra, e quando tudo se acabar aqui na terra, eu verei a grande salvação. Então, o que é o Salmo 91? Promessa de proteção e mais, promessa de salvação. Promessa de que enquanto eu estiver aqui na terra, obedecendo a palavra dele e renunciando à minha vontade, eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou com o meu nome escrito no livro da vida. Promessa do Salmo 91, que 1000 demônios vai cair do meu lado, 10.000 demônios vai cair à minha direita, mas eu não serei atingido, porque ele está prometendo que será comigo, que seus anjos estarão ao meu lado, que os meus dias
serão abundantes aqui nessa terra. Quando a Bíblia diz dias abundantes, não está dizendo que eu vou viver 100 anos, porque tem gente que vive 100 anos aqui nessa terra, mas é um 100 anos de sofrimento, 70, 80 anos de terror e sofrimento. Quando a Bíblia diz que Ele nos dará abundantes dias, abundância de dias, está dizendo que os meus dias serão dias produtivos, que os meus dias serão dias de felicidade, que os meus dias serão dias de portas abertas, que os meus dias serão dias de glória na presença de Deus. É isso que eu e você precisamos acreditar, que o Salmo 91 é muito mais do que uma passagem bíblica para deixar aberta na estante de casa. Para deixar aberta na estante de casa. Ele está dizendo que quando eu obedeço a sua palavra e renuncio à minha vontade, Ele está comigo. Como Jesus mesmo disse para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está conosco. E além dele estar conosco, Ele ainda promete que vai mostrar a sua salvação. Receba a salvação para a tua família, salvação para a tua casa, salvação para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Receba essa tamanha promessa. Você conseguiu compreender? Você entendeu? Conseguiu compreender o Salmo 91? O que Deus está querendo explicar e dizer para mim e para você? Que Ele está conosco, que nós precisamos apenas manter duas coisas. O que? A obediência e a renúncia da nossa vontade. Nós só precisamos disso. Se nós mantivermos a obediência e a renúncia da nossa vontade, nós estamos andando em fé. E andar em fé é morar no esconderijo do Altíssimo. E morar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Tem livramento, tem proteção, tem autoridade, tem prosperidade, tem tudo. E além do tudo, no final, tem a salvação eterna na presença de Deus. Tem tudo. É isso. Conseguiu? Pastor, e agora? Que você, que eu, que nós possamos todos os dias, antes de dormir e ao acordar, avaliar: Senhor, eu estou habitando no teu esconderijo, eu estou obedecendo a tua palavra, eu estou renunciando às minhas vontades. Uma vez que eu tenho certeza que eu estou fazendo isso, então nada e ninguém tirará de mim a tamanha salvação que Ele tem reservado para as nossas vidas. Amém? Abra sua mão. Eu creio que você entendeu. Abra sua mão, que eu quero profetizar sobre a sua vida uma das promessas pelas quais você abraçou desse salmo. Obediência mais renúncia é igual aliança. Exatamente. E a aliança gera milagres. E o maior milagre de todos é a salvação. Você compreendeu como que uma coisa vai causando com a outra, como a Gilda escreveu? Então, abraça a obediência, abraça a renúncia. Só podemos ter uma aliança com Deus quando obedecemos e renunciamos. Quando obedecemos e renunciamos, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Abra sua mão. Abra sua mão nesse instante, que eu quero orar por você. Pedir a Deus que venha se cumprir todas as promessas que Ele tem no Salmo 91 para você e para toda a sua família. Abra sua mão. Altíssimo Deus, aqui está a tua filha, teu filho, que entendeu a tua palavra. Eu tenho certeza disso. Agora, nesse momento, materializa, Senhor, tudo o que está prometido no Salmo 91 para a vida desse homem e dessa mulher. Materializa essa promessa, a promessa de que o Senhor estaria conosco, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de livramento, a promessa de que teus anjos estará conosco todos os dias, a promessa de que nós vamos ver a recompensa dos ímpios, que não passa de uma ilusão, a promessa de que nós viveremos dias fartos dessa terra e depois disso receberemos a tamanha salvação conquistada na cruz do Calvário,
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoe a todos, desde o maior até o menor. Abre portas, quebra as cadeias das maldições, paralisa os demônios, os espíritos miseráveis, a obra maligna, e derrama da tua bênção sobre a vida de todos, meu Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus, a promessa do Salmo 91 na sua vida. Receba a salvação, receba a proteção, receba o livramento, receba a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E todos que creem recebem, diga amém. E eu recebo em nome de Jesus. Amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Baruch Hashem. Glória a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Que bênção. Que glória. Nós vamos caminhando para os instantes finais. Já vou encerrar.